Salve, salve quebrado suave, como é que vocês estão? Quem fala é o seu Jorge, sejam bem-vindos ao meu diário. No capítulo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a jogar com um deck que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, que é o Brisandarilho, tá? Esse deck de passarinhos aqui. Esse deck ele tem várias características únicas dele, e eu vou passar para vocês que, pelo menos dos passarinhos pequenos, é igual para todos. O primeiro é que se esse card deixar o campo com a face para cima, ele é banido. Calma, esse daqui não é ruim, tá? Você quer que ele seja banido. O segundo é que você vai fazer você não pode ativar fazer invocações especiais no turno que você for usar os efeitos deles. Então, se você tá misturando o Flanderize com outro deck, ou Brisandarilhos pro BR, você não pode fazer invocação especial, senão eles não ativam os efeitos, tá? Segundo, você vai fazer a invocação normal dele. Ele vai ativar o efeito do passarinho e depois ele vai fazer uma outra invocação normal. Mas como se fosse sequência. Você invocou normal ele. Fez o efeito, ele vai invocar por normal um outro monstro, né? De nível 4. Provavelmente. Não só de nível 4. Você pode fazer uma invocação normal colada a essa. Então você pode tanto fazer uma invocação tributo, ou você pode fazer uma outra invocação normal de um outro passarinho pequeno. E o último, né, que se esse card estiver banido e você fizer uma invocação de um monstro bestalado, você pode adicionar esse card do banimento para mão. Então esse deck, ele recicla muito, tá? Muito difícil você ficar sem fôlego usando o Brisandarilho. Só se acontecer, sei lá, um pandemônio. Mas normalmente você sempre volta, tá? Se seu oponente não acabar com você, você pode voltar e volta mais forte no próximo turno. Eu vou começar falando pelos passarinhos pequenos, já vou pegar o Tordina, que eu já tô aqui mesmo. O Tordina, ele tem um efeito de quando você invoca ele por invocação normal, você pode adicionar um monstro bestalada nível 4 do seu deck à sua mão. Não precisa ser Fluanderize, Brisandarilho, tá? Qualquer monstro bestalada. Na época que a estátua de vento estava liberada, você podia adicionar a estátua de vento, mas você normalmente vai adicionar outros Brisandarilhos mesmo. Esse aqui é um one card play do deck. Você faz o combo todo só com Tordina. Ele é uma das melhores cartas. E a segunda melhor carta é o Agion. Ele também é uma peça de combo primordial. Quando você invoca ele por invocação normal, você pode adicionar um monstro bestalado de nível 7 ou mais do seu deck. De novo, não precisa ser Fluanderize. E esse efeito você vai abusar. Eu uso bastante monstros de nível 7 ou mais sem ser Fluanderize. E depois que você invocar, adicionar, você tem que fazer uma outra invocação normal ou não, né? Lembrando, você precisa concluir o efeito deles para poder fazer uma outra invocação normal. Então, se eu fiz a invocação normal do Tordina para adicionar um bestalado nível 4 para minha mão e o oponente dá um Ash e nega, eu não vou fazer a invocação normal depois dele, tá? Mas se eu adicionei, invoquei o Tordina, aí eu posso adicionar um monstro e depois fazer a invocação normal de um outro monstro. Essas são as duas peças principais de combo, tá? E esses dois aqui, eles são mais para te auxiliar. O primeiro, o Stru, você pode banir uma carta de qualquer cemitério, e depois que você fizer isso, você pode fazer uma invocação normal adicional. Isso daqui é tanto bom para você interagir com o cemitério do oponente, tanto para você reciclar suas cartas, tá? Por quê? Porque você tem o Tucan. O Tucan, ele pega uma carta sua banida, não só banida, né? Essa carta tem que ser Brisandarilho, e depois você adiciona a sua mão. Então é muito comum, como é que os monstros grandes eles não vão pro banimento direto, assim como os monstros pequenos são, então você normalmente tem que banir eles com Stru e pegar eles com Tucan. Não só os monstros, mas as cartas magias também, tá? Você pode banir qualquer carta com Stru e pegar qualquer carta Brisandarilho com Tucan. Agora vamos falar sobre o nosso boss, o R do deck. Ele não é o mais forte, mas como o nosso boss mais forte tá 1, eu normalmente uso uma cópia dele. Então a gente vai falar sobre o Coro Neve, tá? Quando você controla esse monstro invocado por invocação tributo, você pode fazer 3 invocações tributos adicionais, não apenas uma, tá? Mas você toma cuidado, porque você só pode fazer 2 a mais, porque você já tem uma padrão. Então é como se ele adicionasse mais 2, tá? Então às vezes você fica tão empolgado que você perde a conta.
Então não presta atenção em quantas invocações você já fez quando você chegou com ele em campo. E às vezes você não gastou sua invocação normal, mas fique esperto. E eu já falo como que você faz invocação normal sem gastar invocação normal nesse deck, tá? É tudo bem amarradinho. Esse é um dos meus arquétipos favoritos, porque ele é perfeito por si só. O outro efeito é que se o monstro seu atacar o monstro do oponente em posição de defesa, você causa dano perfurante, tá? Isso daqui é um efeito a mais, você raramente vai usar. Só se seu oponente tiver com muitos monstros em posição de defesa, mas vira e mexe, né? Você consegue estar perfurando eles. E o último efeito dele, uma vez por turno, você pode banir uma carta da sua mão e coloque todos os monstros invocados por invocação especial que seu oponente controla com face para baixo em posição de defesa, né? É um Book of Eclipse geral. Você pode bucar todo mundo do seu oponente. Book é uma gíria em Yu-Gi-Oh! Que é para deixar a carta virada de cabeça para baixo. Mas muito forte, mas não chega perto do Inguin, né? O monstro boss mais forte do jogo, não é à toa que ele tá a 1. Primeiro, quando você invoca essa carta por invocação tributo, você pode adicionar uma magia armadilha brisandarilho do seu deck à sua mão, e depois você ainda pode fazer uma invocação adicional. Então ele tem o mesmo efeito dos pequenos, de fazer o efeito dele, e depois você faz mais uma invocação adicional. E enquanto este monstro invocado por tributo estiver na sua zona de monstros, seu oponente não pode ativar efeitos de monstros invocados por invocação especial que ele controla em posição de ataques. Traduzindo, Link morreu. Morreu, Link já era. Até Yubel, não, acho que Yubel não, tá? Porque não pode ativar, mas efeitos contínuos continuam valendo, tá? Então vamos supor que ele invoca um Jinzo. Ele não vai poder usar os efeitos do Jinzo. Quer dizer, os efeitos do Jinzo são contínuos, ele não pode ativar, tá? Mas como o Jinzo ele tem um efeito contínuo de negar armadilhas, então você não pode impedir isso. Mas o seu oponente ele não pode fazer invocações. Não pode ativar o efeito do monstro. Tipo, o Flanderiz ele adiciona um, por exemplo, se ele fosse invocado por especial, fosse adicionar como o efeito da invocação dele, o Inguin não ia deixar, porque nenhum monstro pode ativar efeitos. E o último, como se não fosse suficiente, quando você tiver durante o cálculo, uma vez por batalha, você pode banir uma carta da sua mão e o ataque dos monstros do oponente são divididos pela metade. Então é como se o Inguin, na verdade, tivesse 5.400 de ataque. Porque o monstro que atacar ele vai ter o ataque diminuído pela metade. Então é como se ele tivesse o dobro de ataque. Bem louco isso daí. Chegamos aqui nas magias e armadilhas. E de novo, outra carta 1 para mostrar o quanto que o deck ele é forte. As duas cartas mais fortes do deck estão a 1. E a primeira, né? O Brisandarilho, mapa magnífico. Ele tem dois efeitos. O primeiro, você pode revelar um monstro Brisandarilho nível 1 na sua mão e banir um monstro Brisandarilho com nome diferente do seu deck. E depois você pode invocar o monstro por invocação normal. Então você consegue fazer uma invocação normal sem gastar a sua invocação normal do seu turno que você já tem. E no turno do seu oponente, e se seu oponente invocar um monstro por invocação normal, imediatamente você pode fazer uma invocação do seu Brisandarilho. Então você pode fazer até duas invocações normais só com o efeito do mapa. Então, como vocês podem ver, todos aqui o Brisandarilho são nível 1. Então, se eu tiver com o Stru no meu deck, eu posso invocar o Stru e banir o Tordina. Então, vamos lá. Eu revelei o Stru, bani o Tordina, vou fazer a invocação normal do Stru. Se tiver carta no meu cemitério, eu posso banir. E pelo efeito do Brisandarilho, como ele tá banido e eu invoquei um monstro alado, besta alada, eu já adiciono ele de volta para minha mão. Então esse daqui é um buscador também do nosso deck, tá? É um buscador bem forte. Mas ele também, né, consegue evitar que você tome Ash, se eu não me engano, tá? Porque ele não envia pro cemitério, ele envia para um banimento. Aqui a gente tem um plus do deck, né?
uma carta para deixar mais forte, uma magia contínua, que é os Ventos Inexploráveis. Ela não faz tanta parte do combo em si, mas ele é bem forte quando você tem no campo, tá? Você pode conduzir invocações tributos que requerem 2 tributos e ao enviar para o cemitério um monstro que um card que seu opa, peço perdão. Você pode invocar por invocação tributo, monstros que precisam de 2, enviando para o cemitério um monstro que você controla e um card que seu oponente controla, em vez de oferecer um tributo, né, como monstro. Então essa carta é como se fosse um pop, só que muito mais forte que um pop, porque ela é um tributo. Então cartas que seriam enviadas para o cemitério por efeitos do seu oponente, a maioria não ativa, porque não é enviado por um efeito, é por tributo. É bem forte isso daqui. E você também consegue até limpar o campo do oponente, dependendo da situação, só usando esse efeito dessa magia contínua, que você pode usar tanto no seu turno quanto no turno do oponente. Esse efeito, porque seus decks também faz invocação normal no turno do oponente. Como deu pra ver na magia de campo, e você tem mais uma ainda. E ela tem mais um efeito que durante sua fase principal você pode revelar até 2 monstros besta alada da sua mão e colocá-los no fundo do seu deck, em qualquer ordem e depois comprar o mesmo número de cartas. Então, normalmente você vai ficar com bastante passarinho pequeno na sua mão, porque eles voltam muito fáceis. Então, se você tiver com muita redundância na sua mão, você pode ativar esse efeito e buscar novas cartas, né? Buscando Red Trap ou peça de combo. Depois chega essa aqui, é a carta mais nova do deck e a mais poderosa, sem dúvidas, que é a magia de campo. Ela é uma magia rápida, se atentem nisso, que você pode banir um monstro bestalado da sua mão ou campo e adicionar um monstro brisandarilho ou magia de campo brisandarilho do seu deck à sua mão. Essa carta aqui é ridícula de forte, você pode usar ela tanto para proteção, tanto para peças de combo, tá? Porque você, por exemplo, pode escapar de um Impermanence, pode escapar de um Veiler usando essa carta. Seguido, temos aqui a nossa armadilha. Essa daqui essa sim, é uma das cartas poderosas, né? O final do combo do nosso deck. E você normalmente vai adicionar ela com Winguim, que você pode fazer uma invocação normal de um monstro nível 4 ou menos, tá? Se adentem-se isso, bestalado nível 4 ou menos. E se você... Beleza, esse é o primeiro efeito dela. O segundo efeito dela é que se você fazer uma invocação tributo de um monstro nível 7 ou maior, enquanto este card estiver no cemitério, você pode banir este card e colocar todos os monstros que seu oponente coloca em posição de defesa. Então você buca de novo, né? Você vai deixar os monstros virados para baixo de novo, 2 vezes, se você contar com o Couro Neve. Então você tem 2 books muito poderosos no seu deck. Essa carta aqui, sem dúvida, ela é muito poderosa. E também temos essa, né? O Brisandarilho e o Mar Apavorante. Essa daqui é, sem dúvidas, a piorzinha do deck. Só que quando ela é encaixada, ela causa um estrago muito grande. Quando seu oponente invoca um ou mais monstros por invocação especial, enquanto você controla um monstro com a face para cima invocado por invocação tributo, e nenhum monstro invocado por invocação especial, nega a invocação, e se isso acontecer, devolva esses monstros para a mão, e além disso, pelo resto do turno, seu oponente não pode fazer invocação especial e pode conduzir até 3 invocações normais ao invés de apenas uma. Muito forte, tá? Muito forte mesmo essa carta. Só que ela entra naquele problema, né? Se você já tem um monstro de nível 7, você provavelmente essa carta aqui vai estar fazendo média. Eu normalmente não uso ela, tá? Mas é mais por questão de costume mesmo, não é porque ela é muito ruim. Ela é claramente inferior às outras, mas ela não é uma carta ruim por si só porque o deck inteiro ele tem um nível muito grande. Essas são as cartas principais do deck. Eu vou dar um pequeno corte para montar um baralho aqui para vocês, para mostrar como é que eu uso a minha decklist de Flanderize, tá? Lembrando que vocês podem montar esse deck da forma que vocês preferirem, tá? Olha o corte. Voltamos após esse pequeno corte. E aqui é o deck montado, né? O que eu costumo usar.
Vamos lá. Eu uso Drawing Lock e Maxi. Drawing Lock, Maxi e Nibiru como principais hand traps do deck. O deck ele é muito pouco consistente para você ficar usando Ash, Veiler, Impermanence. Então as hand traps que você tem que fazer tem que ser de impacto. E também ele pode usar o deslocador dimensional, tá? E essas cartas, quando elas encaixam, são muito fortes e o oponente provavelmente tem que passar o turno, né? Após tomar um Shifter e um Maxi, por exemplo, normalmente o seu oponente ele passa o turno e você pode jogar livre no turno 2, tá? Esse deck aqui, ele é forte o suficiente para jogar livre no turno 1 e também eu fiz esse deck montado por turno 2, porque turno 1 ele não precisa ficar interagindo, não precisa de TTT nem nada do tipo. Só o Khaled, mas é porque esse deck ele é muito frágil em questão de hand traps, tá? Ele sofre bastante com Ash e Draws da vida, tá? Mas Maxi, esse deck ele passa e passa rindo. Esse é o maior motivo de quando eu comecei esse jogo eu ter escolhido o Floowandereeze, porque o Maxi você compra uma carta para cada invocação especial do seu oponente. Então o Floowandereeze ele não tem esse problema, tá? E por isso que assim, eu escolhi o Floowandereeze foi o primeiro deck que eu peguei Rei dos Jogos. Aqui, os cartas do boss, temos o Coroneve, o Inguin, também coloquei o Apex, Ave Máxima, Vale das Névoas, tá? Você pode adicionar outras versões dele, não aconselho. Para mim essa daqui é a melhorzinha, porque ela é um negate, tá? Um Omni negate, ele nega qualquer ativação de carta uma vez. Só que assim que você ativou, você tem que voltar essa carta para mão. Só que não é um problema, porque você pode fazer a invocação dela de novo. E o Raiz, o Mega Monarca, porque ele é muito forte. Ele praticamente é 2 pops no turno do oponente. Se devolve uma carta do campo pro deck do oponente. Depois você volta uma carta pro cemitério. E se você fez o tributo usando um monstro de vento, você ainda consegue voltar outra carta do deck do campo para a mão do oponente. Você pode popar até 2 cartas no campo, não é popar, mas deu para entender. Você remove 2 cartas do campo e ainda devolve uma carta do cemitério. Lembrando que pode ser tanto sua quanto dos seus oponentes. E aí você pode mexer da melhor forma. Aqui, como cartas para consistência, Pote da Dualidade. Como você só faz invocação normal no seu deck, é uma ótima carta. Pote da Extravagância e Pote da Prosperidade. São 2 cartas, assim, são 3 cartas indispensáveis no seu deck, tá? Tem quem usa o outro pote, que bane 10 cartas do deck, mas essa daí eu não gosto muito, porque eu sempre dou azar. Eu tô usando uma Pena da Arpia para lidar com Fluid Gates do campo. Tô usando um Livro da Lua, se bem que eu posso usar... Vou tirar dois desses Drawing Lock, vou colocar 3 livros da Lua, porque ele serve tanto para hand trap, como também para proteger os seus bichos. Você vai levar um Impermanence, um Veilor, você pode proteger sua Tordina usando o Livro da Lua. Também é muito bom para Cachitira, é uma carta assim muito boa mesmo. O Khaled by the Grave, para você lidar com hand traps, assim como o Livro da Lua, assim como a magia Advento. Tempestade de Penas da Arpia, essa carta é ridícula de forte. Se você passa com ela, você ganhou. Eu não uso 3 delas, primeiro porque ela é o R, segundo porque eu não gosto muito de ficar ganhando com Fluid Gates. E se vir mais de uma na minha mão, eu posso estar brincado. E o lugar de vir uma, poderia ver uma carta para eu jogar. E 3 do Confronto Justos, porque como eu disse, né, é um deck que ele ganha na consistência. Eu dificilmente vou dar um OTK no meu oponente. Então, eu não vejo problema de pular minha fase de batalha para desmontar o campo do meu oponente. Então, esse é o deck, tá? O deck adicional você pode colocar qualquer coisa, porque você não pode fazer invocação especial. Invocação do deck adicional é uma invocação especial. Então, eu só coloquei 15 cartas aqui para eu poder usar os potes, tá? O pote da Extravagância e o pote das Prosperidade. Tem um combo que você pode usar
monstros de XYZ de nível 1 para bater e fazer os Zeus. Eu honestamente acho que não vale a pena, mas cada um é cada um. E eu tô usando o Flanderize puro, né? Porque ele é um deck muito problemático para você ficar misturando com outros. Então eu tô usando ele puro mesmo. Vou fazer um replay para vocês terem uma ideia mais ou menos como que se joga com baralho. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários como é que como é que eu faço em tal situação. Eu vou estar podendo responder vocês assim possível, tá? Salvar e retornar. Vou pegar um replay aqui para vocês e já volto. Voltamos após um breve corte. E aqui sou eu, de Flanderize, jogando contra um deck anti-meta, tá? Na época, na hora eu não sabia que era anti-meta. E esse vai ser um duelo bem rapidinho, tá? E eu quis deixar ele primeiro para mostrar onde que tá a maior força do nosso deck. Vamos lá. Nosso oponente vai jogar primeiro. Aqui ele jogou um combo bem chato de se fazer, tá? Não é todo deck que consegue quebrar. Primeiro ele invocou esse fóssil, que se este card for virado, destrua todos os monstros invocados por invocação especial e nenhum duelista pode fazer invocação especial de monstros, tá? Esse monstro é muito chato e atrapalha muitos decks. E ele ainda equipou com esse escudo da lua que não permite o monstro ser destruído em batalha, tá? Muito chato se não fosse o Fluanderize. O Fluanderize ele joga em volta desses decks assim de anti-meta, ele orbita assim em volta sem se esforçar. Que a maioria dos decks anti-meta não miram no Fluanderize, porque ele não é um deck meta, né? E a mecânica dele é muito diferente de todos os decks metas. Com muita sorte eu comprei o confronto justo, pulei a fase de batalha e vamos lá. O monstro dele só impede invocação especial, o nosso deck inteiro é de invocação normal. Peguei o chamado da cova, para caso ele fosse usar alguma hand trap, eu poderia bloquear, tá? E banir o Empen, porque eu posso buscar o Empen do banimento com meus próprios Flanderizes. Ativei o mapa, ativando o mapa eu mostrei o Stru, invoquei o Stru, bani o Tordina, e efeito rápido do Tordina, eu vou adicionar ele para minha mão. Então vamos lá, Tordina adicionar para minha mão. E por efeito rápido eu bano uma carta do cemitério. Bani minha própria magia. Trago de volta, eu trago o Tucano. O Tucano eu busco o Pinguim, tá? Por que eu peguei o Tucano ao invés do Águia? Porque o Pinguim é a minha melhor carta do deck. Ele é um buscador e um boss ao mesmo tempo, tá? Então você sempre quer priorizar o Pinguim. Então eu poderia pegar o Agen e ele buscar um outro monstro do meu deck, só que eu prefiro ter o Winguin, tá? Que agora eu vou fazer a invocação normal dele. E aí você sempre ativa um Fluanderize como proteção, tá? Como o efeito dos Flanderizes é de resposta, você usa eles como proteção, tá? Então se você for adicionar uma carta, por exemplo, o Winguin, o Tordina ou o Agan, você ativa um dos efeitos dos monstros banidos, porque aí vai fazer essa corrente, e essa corrente impede que você tome a Ash, tá? É como se o monstro do banimento estivesse protegendo o monstro do campo. Eu fiz exatamente isso. Não que eu estivesse com medo de tomar Ash, porque eu tô com o chamado da cova, mas é sempre bom você manter esse costume, tá? Invoquei o Tucano porque eu tinha uma invocação extra por causa do mapa. Eu não tinha gastado a minha invocação normal, eu tinha invocado pelo do mapa. Invoquei, joguei o Tucano de novo, invoquei o Apex e agora sim eu tô sem invocação normal, tá? Mas toma muito cuidado, presta atenção nas invocações que vocês têm, porque você acaba se perdendo. No próximo replay eu acabei me perdendo enquanto as invocações normais eu tinha, e acabou dando meio ruim pra mim, né? Eu consegui vencer, mas poderia ter sido mais fácil. Nosso oponente viu que não tinha o que fazer, que tudo que o deck dele fazia, o meu deck passava por cima e se rendeu, né? Falha de conexão, vamos supor, né? Então, vou mostrar o próximo duelo como foi pra vocês.
Aqui a gente enfrentou um deck mais, mais meta, por assim dizer, né? Não é um top meta, mas ainda assim é um deck bem consistente. Nessa vez a gente jogou primeiro. E aqui essa mão ela é muito boa, muito forte mesmo, tá? O chamado da cova, você quer ele na sua mão o tempo todo para te defender de hand trap, principalmente de Ashes da vida, de Drawing Lock. Drawing Lock é o seu pesadelo e você tá sempre querendo ter o chamado da cova. Aqui o que, que eu fiz? Como eu não tinha proteção para Ashe, para começo de conversa, eu ativei o Brisandarilho e os Ventos. Por quê? Porque aqui eu tava querendo forçar uma Ashe para ele, tá? Ele tem um efeito que se eu posso pegar dois monstros bestalados da minha mão, trocar e buscar mais duas cartas por cada carta que eu busquei, que eu troquei. Isso força o seu oponente a acreditar que você tá brincado, porque ninguém usa esse efeito se não tiver extremamente brincado. Então eu ativei o efeito, consegui forçar a Ashe do meu oponente, e aqui eu posso jogar mais tranquilo, porque eu não vou mais levar a Ashe. Eu posso ainda levar Impermanence, posso, mas de Draw em Lock eu tô tranquilo. E Veiler eu tô tranquilo porque eu tenho chamado da cova. Então é muito difícil ele ter saído com 3 Hand Traps na mão. Então a única coisa que me pararia aqui é um Impermanence. E meu deck ele é muito frágil, tá? Não tem o que eu fazer quanto a isso, é só aceitar a realidade. O que eu posso estar fazendo para jogar em volta, eu já fiz, que é ativar a minha magia contínua para forçar uma interação. E assim eu consigo salvar meu chamado da cova para minha jogada passar. Quando você vai jogar, você vai fazer o quê? Tá? Primeiro ele mostrou, negou minha magia contínua, mas tudo bem. Essa meu combo de uma carta. Joguei o Tordina. O Tordina, eu vou pegar o Agian. E o Agian, eu vou invocar ele. E com o Agian, aqui eu vou pegar o Apex, o Ave Máxima. Porque eu já tenho um Inguim na mão. Se eu não tivesse esse Inguim na mão, eu ia pegar o próprio Inguim. Eu não ia pegar o Apex. Então peguei o Apex por desencargo de consciência. Invoquei o Inguim. Inguim efeito. Eu vou pegar a minha armadilha. Só que aqui eu fiz uma proteção só para você não perder o costume, tá? Sempre que você for adicionar uma carta do deck, se puder fazer essa proteção, faça, né? Tudo bem que eu não vou mais tomar Ashe. Aqui eu ativei o efeito do meu Tucano, e aqui eu cometi um erro, porque eu não tenho mais Normal Summons, tá? Eu tô fazendo Normal Summons pelo efeito dos meus próprios monstros. Então uma Normal Summon vai puxando outra Normal Summon. Só que aqui eu invoquei o Agian. E eu esqueci que eu tava sem. No último eu tinha uma Normal Summon extra por causa do meu campo. Aqui eu não tinha. Então eu gastei o meu Agian, mas tudo bem. Esse deck ele consegue jogar mesmo assim, tá? Qual que é o perigo? Aqui. Não muito, porque eu tô com Apex na mão. Se ele quiser pular pra fase de batalha, eu sei que eu vou levar um confronto justo. Então eu invoco o Apex pelo efeito da armadilha. Eu uso a armadilha, pego o Tordino pego uma outra carta, provavelmente eu vou pegar o próprio Águia, e invoco o Apex. Mas aí eu gasto a minha invocação e eu também gasto o meu book. Então ele tem essa interação. Se ele falar fase de batalha, eu tenho que fazer esse combo. Mas vamos ver, ó. Abaixei também o chamado da cova, tá? Muito importante, não deixa ele preso na sua mão. Aqui, não, aqui eu consigo resistir ao confronto justo. Essa é a única carta que me preocupa. Em permanência, se ele tivesse, ele já teria dado, então eu tô jogando mais ou menos livre. Aqui eu descubro que é um Salamon Grid, muito bom, porque o Ingwin, ele cancela todos os efeitos de monstros links, tá? Porque os monstros links não podem ser invocados em posição de defesa, e o Ingwin, ele nega a ativação. Beleza, que ele fez uma invocação normal e adicionou uma gazela. Uma informação muito importante que vocês não podem deixar passar. Ele tentou jogar primeiro, tá? Ele jogou, o que significa que ele não tem confronto justo. Se ele tivesse confronto justo, ou se ele, sei lá, se ele quisesse só me ameaçar, ele teria pulado Battle Phase. Eu ia usar meu combo
e eu ia perder o meu book, mas eu ainda ter o efeito do Apex. Como ele não fez isso, eu sei que ele não tem confronto justo. Isso vai ser mais importante lá pra frente, tá? Então, além de você saber jogar com seu deck, você tem que saber o que seu oponente está fazendo. Aqui ele fez o Link 1, provavelmente ele queria buscar o campo, mas não vai conseguir. Meu monstro ele cancela os efeitos. Invocou o Gazela, só que ele invocou em posição de ataque. Ele invocou errado. Opa, muita coisa ao mesmo tempo. Ele invocou errado, ele tinha que ter invocado em posição de defesa, porque ele ia poder ativar o efeito do Gazelle. Não que ia fazer muita diferença, mas como ele invocou em posição de batalha, ele não ativou o efeito. Ele invocou o Sunlight Wolf. E aí, o que, que ele fez? Ele foi pra batalha e ele batalhou com o meu Winguin. Por quê? Aqui ele tá tentando fazer eu acreditar que ele tem Evelyn Match. E aqui eu arrisquei, tá? Ele poderia ter sim Evelyn Match, só que seria muito estranho porque ele já gastou a jogada dele, então depois do Evelyn Match ele ia passar no seco. Mas mesmo se eu levasse um Evelyn Match nisso daqui, todas essas cartas aqui são descartáveis, a única que não é o Enguin. Então eu ia mandar todas elas pro banimento, ia ficar com o Enguin, e no próximo, no meu turno eu ia jogar normal com Tordina. Eu ia jogar com Tordina, Tordina ia pegar a Águia, o Águia ia pegar o Snow, o Coruja Neve, ou o Monarca, e aí eu ia dar o TK dele no mesmo jeito. Eu ia dar o TK nele do mesmo jeito. Mas aqui ele bateu, não acreditei que ele tinha confronto justo, ele passou o turno, e aqui eu só tinha que manejar o meu baralho. Aqui eu tirei essa magia, então eu pude pegar o campo, tá? Fazer certo dessa vez. Aqui eu tava propício para eu levar a Ashe, só que se ele fosse da Ashe, ele teria dado o Ashe nessa magia, só que ele apareceu que ele podia ativar efeito pra mim. No jogo não tá mostrando, né, mas na hora ele mostrou que ele podia ativar um efeito e ele não ativou. Então eu pensei que ele estaria esperando pra dar Ashe no meu Águia ou no meu Tordina. Então aqui eu joguei em volta do Ashe. Como é que você joga em volta do Ashe? Você tem monstros no banimento, você primeiro vai ativar esse monstro do campo. Ativou o monstro do campo, ativou o monstro do banimento em resposta. Assim ele não pode dar Ashe e evita ativar tudo de uma vez, tá? Ativa um, ativou no campo, ativa no banimento. Aí se pegou um banido, no caso eu peguei o Águia. Eu não peguei os dois ao mesmo tempo, eu peguei o Águia. Para o Águia, pro Stru ficar de escudo, pro Águia poder ativar o efeito dele sem levar Ashe. Ativei o Águia, ativei o Stru. Ele não pode ser mais alvo de Ashe. Peguei. Aqui, o que, que eu fiz? Eu tenho uma invocação extra, porque essa normal summon do Tordina foi pelo campo. Então eu tenho uma normal summon extra, tá? Pode ver aqui que eu não gastei meu normal summon. Então já vou invocar o Apex. Já vou invocar um Apex. Pra caso eu leve um Nibiru. Aqui eu trouxe o Tucan como resposta, mas não tinha porquê. Eu podia ter deixado no banimento. Aqui eu bani o monstro do a Gazela e ativei o efeito do Tordina. Aqui eu já não precisava estar fazendo isso, tá? Eu podia ter deixado o Tordina no banimento, porque ele ficaria de escudo pro Agan, que iria entrar. Mas aqui eu acreditei que eu ia vencer. E também eu ia já invocar, já ia usar 2 tributos pro Coruja. Então eu já tributei 2, então eu já tenho 2 escudos, independente do que acontecer. E aqui foi fase de batalha. Bati com Gazela, bati com Ave e bati com o, o Coruja, tá? Dá mais de 8.000 de dano, então não tem problema. É um pseudo OTK, assim, é um OTK, mas é bem difícil de acontecer. Só acontece se você estiver jogando no terceiro turno. No segundo turno, muito difícil de você dar um OTK desses, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido a jogar de Flanderize. E deixe suas dúvidas nos comentários, que esse deck ele tem bastante camadas de jogadas, tá? E quanto mais você aprende com ele, melhor você fica, tá? Até a próxima. Falou!